saindo de casa bem cedinho para que estivesse aqui no nosso minyan matutino, na nossa reza matutina. Então, aqui, uns 10, 15 minutos depois de ter saído de casa, já no carro, põe a mão no bolso, esqueci o celular. Pensei, vai ser catastrófico o dia. Como a gente vive sem ser celular hoje? Pensei, vai ser catastrófico, e ainda pensei, a bronca que eu ia levar em casa depois, quando chegasse à noite. Tentei te ligar e você não respondia. Falei, já estou no caminho. Deixa estar. E aquilo que imaginei que seriam horas trágicas, desesperadoras, se tornaram abençoadíssimas. Nenhum WhatsApp para responder. Nenhum grupo mandando algo, com alguém respondendo, nem sempre amistosamente. E o mundo não está acontecendo nada, pelo menos para mim. Nada como uma reza, rezando. Meu único medo era permanente, a volta para casa, a bronca. Você esqueceu o celular. Mas a Carla me ajudou, porque a minha esposa mandou uma mensagem para a Carla: quando você chegar na sinagoga, fala que o Sérgio esqueceu o celular. E aí o dia foi tranquilo. A gente, de ontem para hoje, comemorou Lag BaOmer. Lag BaOmer é o 33º dia da contagem de 7 semanas entre Pessach, como mencionei, e Shavuot. É um dia que celebra o fim de uma praga. A praga que acometeu os discípulos de um grande sábio do início da Era Comum, na época do Império Romano. Esses discípulos brigavam entre si. Relação nada amistosa. E não tinha um grupo de WhatsApp, hein? Mas brigavam. E brigavam tanto que acabaram perecendo. Até que chegou o 33º dia, Lag BaOmer, acabou a animosidade e o dia virou de comemoração. Sem dúvida alguma, redes sociais oferecem muitas chances de a gente aprender, se comunicar, se conectar. WhatsApp e outras maneiras também. Mas vamos pensar quantos problemas a gente tem justamente por esse excesso de comunicação. A paraxá que a gente lê essa semana chama-se Emor. Emor quer dizer falar. E logo no início dessa porção da Torá, há uma frase absolutamente redundante, mas a redundância é um grande ensinamento. A frase diz: o eterno Deus falou a Moshe, a Moisés, fale para os sacerdotes falando. 3 vezes na mesma frase, o verbo falar. Na forma imperativa, na forma passada e na forma contínua. Por que essa repetição aparentemente redundante da palavra, do verbo falar? Porque quantas vezes a gente diz algo, a pessoa entende diferente da nossa intenção, a gente acha que ela entendeu algo que a gente não quis dizer, já fica, por consequência, zangado, responde a pessoa e assim o conflito vai se exacerbando, vai ganhando uma dimensão. Quando a paraxá, a Torá diz 3 vezes o verbo falar certifique o que você disse está sendo bem compreendido.
Não parta do pressuposto que a sua intenção de comunicação resultou no entendimento e na compreensão que você imaginou. E do outro lado, quando você escuta alguma coisa, se não agradou, não foi bom, 3 vezes antes de responder. 3 segundos, uma pausa. No WhatsApp não funciona assim. Eu também falo, mas eu caio na armadilha. Respondo, às vezes, de modo mais rápido do que deveria. Parto do pressuposto do que eu entendi a intenção daquele que escreveu uma mensagem ou mandou um áudio. No entanto, a Paraxá nos lembra. Cautela com a comunicação. Evidentemente, no tempo da Torá, ainda não tinha nenhuma tecnologia avançada e sofisticada como a atual. Mas a necessidade de calibrar a comunicação já estava prevista. Essa é a temporalidade, a transcendência da nossa Torá. E aí, depois, quando o celular não estava no meu bolso, tranquilo, sem notícia, sem poder olhar o que estava acontecendo no mundo, tudo em paz, sem ninguém, não podendo responder o WhatsApp, eu pensei, se uma das minhas filhas estivesse sem o celular, eu estaria desesperado, absolutamente em pânico. Como estão, o que está acontecendo, e por aí vai. E a gente lembrou, no último domingo, Dia das Mães. Se um pai ficaria em pânico, uma mãe, então, existe algo muito de especial nas mães. A palavra mãe, obviamente, tem um som M. Em inglês, como é mãe? Mother, o som M. Em hebraico, ima, o som M. Em alemão, som M. Você falou em árabe outro dia. Som M. Em várias línguas, a palavra mãe tem o som M, que é o som mais instintivo que existe. É o primeiro chamado, o primeiro clamor, a primeira expressão de uma criança na busca da proteção, do afago, do afeto, do acalento no desespero e, claro, no choro, bronca, quando a mãe não atende de modo imediato. Tem um poema de Carlos Drummond de Andrade, que de tão belo que é, foi traduzido para o hebraico, e eu leio parte desse poema compartilhando. Eu preparo, o nome do poema de Drummond é Uma Canção Amiga. Eu preparo uma canção em que minha mãe se reconheça, todas as mães se reconheçam e que fale como 2 olhos. Eu preparo uma canção que faça acordar os homens e adormecer as crianças. Esse poema também virou um poema em hebraico. Ani mechin ponigun, sheimit timtza bo et atzma. Kol em timtza bo et atzma. Vehu yadaber kishnei enai. Para as mães que trazem essa canção, cuja composição é o amor mais genuíno, puro, uma flor. Nosso povo atravessou o deserto, deserto árido, seco, irriga esse deserto. O amor de uma mãe nunca permite que um deserto seja seco, que a vida de nossos filhos e filhas seja uma caminhada árida. Plantam no jardim do amor as flores, e nesse sentido, convido todas as mães cujos filhos e filhas fizeram celebrar um bar e bat mitzvah entre o último dia das mães e hoje,
para aqui receberem uma flor. Então, Priscila, Ana Paula, Marilisa, Juliana, Daniela, Rafaela, Viviane, Valéria, Paula, Carol, Michele, e aquelas que estão na lista já, Amanda, e, por favor, aqui, subindo a Bimar para receber uma flor.